A dor na coluna é algo que realmente causa muito transtorno para a gente. Dor, sofrimento, frustrações. Isso é algo muito comum para quem convive com a dor de forma crônica. Olá, eu sou Anderson Vicentim, sou fisioterapeuta especialista em dor, atendo pacientes de forma presencial em José Bonifácio e de forma online no Brasil todo. Nesse vídeo eu vou abordar essas questões das dores na coluna e fazer uma breve explicação de como a gente consegue ter um entendimento mais bacana dessas condições e como até mesmo manejar e como a fisioterapia vai te trazer grandes benefícios. Mas eu não estou falando da fisioterapia convencional, daquela fisioterapia que você chega lá no plano de saúde, coloca choquinho, luzinha, entre outros equipamentos, e você fica lá basicamente mofando na maca, esperando os aparelhos apitarem até que o profissional venha e retire os equipamentos de você. Estou falando de uma fisioterapia ativa, comportamental, de entendimento, de comprometimento, de visão de responsabilidades. É assim que eu trabalho com os meus pacientes. Divido responsabilidades para que juntos a gente consiga desvencilhar desses quadros dolorosos e ter independência diante do uso do nosso corpo. Bom, como que é a dor lombar? A dor lombar é aquela dor na coluna, localizada na região mais baixa. Comumente, pacientes que já passaram pelos quadros agudos e agora estão num quadro crônico, onde a dor dura ou se repete por mais de 3 meses, normalmente esses pacientes eles apresentam padrões inadequados de movimento. São aqueles que o paciente ele fica mais robotizado, uma coluna mais rígida, com medo de movimentar, de realizar as atividades do dia a dia. Antes, quando começou as dores, ele não tinha tanta limitação. Mas hoje até as atividades mais básicas, como por exemplo, lavar a louça, carregar um peso, arrumar a casa, fazer as atividades do trabalho que antes não tinham dor, agora tem dor e sofrimento para realizar. É esse público que eu estou abordando, que eu estou trazendo essa mensagem. Eu sei que às vezes é um pouco frustrante para você entender, porque você já passou por diversos profissionais e acha que não tem uma solução ou uma forma de resolução desse quadro doloroso. E tem. Primeiro você tem que entender o que é a dor. Ah, mas a dor é porque dói. Não é tão simples assim. A dor é algo complexo que envolve multifatores. Desde a parte física, desde a parte psicológica e da parte social. Mas de uma forma breve, como é que funciona essa questão? Às vezes a gente acha que a dor é por conta de uma lesão. E na maioria dos casos não há uma lesão. O que a gente entende por lesão? Por exemplo, um vídeo anterior eu falei sobre a hernia de disco, que quando ela é uma hernia de disco verdadeira, uma hernia de disco real, o que acontece? Lá na raiz nervosa ocorre uma sopa química e gera toda uma irritação de todo o trajeto nervoso, de todo o trajeto do nervo que se estende até a sola do pé. Nessas condições, há de fato uma lesão, porque há uma inflamação, há uma perca de função, há uma perca de sensibilidade, uma perca de força, e nessas condições é uma lesão real. E nas demais, dificilmente, cerca de 90% até 95% mais ou menos da população que chega até a gente no consultório, de fato esses pacientes têm uma lesão real na sua coluna, que é porque essa lesão real ela causa uma dor. O restante a gente classifica como dores inespecíficas. Não é o mais adequado, mas é uma forma da gente tentar explicar para você de uma forma mais fácil. Essas dores inespecíficas em si, elas são causadas por aquelas 3 questões que eu vou abordar em outro vídeo. Ou seja, se na parte física não há uma lesão real, mas o porquê que dói, o porquê que gera tanto transtorno para a gente. Eu gosto de usar um exemplo que é muito prático. Por exemplo, o que é a dor? A dor é uma experiência que pode ter lesão ou não, ela pode estar associada a uma lesão. Tá? O que isso quer dizer, em grosso modo? Por exemplo, usa o seu dedo para fazer esse teste aqui. Você vai pegar o seu dedo e vai torcer ele para trás. Antes mesmo de gerar qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de alteração, conforme você vai torcendo mais ele para trás, vai gerar dor, desconforto nessa região do dedo e da mão. Nossos receptores, a gente tem um monte espalhado por todos os tecidos do corpo, pele, ligamentos, as nossas vísceras, que são os nossos órgãos, em todas as regiões do nosso corpo. Eles captam as informações da nossa interação com o ambiente. Só que em alguns casos, essa interação acaba tendo alguns alarmes dolorosos.
Esses alarmes dolorosos, eles podem ser interpretados de uma forma errônea. E quem interpreta esse processamento dessas informações? É o nosso cérebro. Só que em determinados momentos, por diversos fatores, o nosso cérebro ele pode acabar se confundindo com essas questões de interpretação e pode acabar alarmando dores e desconfortos em determinadas áreas do nosso corpo, como a coluna, que é o mais acometido, de uma forma errônea. E por conta da nossa cultura e da disseminação de informações ultrapassadas, defasadas, a gente sempre acaba achando alguns profissionais que acabam indicando um repouso, um anti-inflamatório, e a gente acaba caindo naquele ciclo da meleca. O que é o ciclo da meleca? Você tem a dor, você toma a medicação, espera a dor passar fazendo o seu repouso, quando a dor passa, você volta a fazer as suas atividades. Você volta a fazer suas atividades, aí o que acontece de novo? Tudo novamente. Então, ou seja, conforme você vai repetindo isso por semanas, meses, anos, décadas, o seu corpo ele vai perdendo habilidades físicas, força, resistência, mobilidade, estabilidade, entre outras valias físicas. Isso acaba gerando destreinamento do seu físico. Isso a longo prazo, isso vai gerando grandes transtornos na nossa convivência, na nossa interação com o ambiente. E passa ano, passa décadas, e o seu corpo ele vai se definhando. Você vai perdendo essas habilidades. E essas habilidades elas são fundamentais para que a gente consiga interagir com o ambiente. Às vezes, por exemplo, uma dona de casa que tem que fazer as suas coisas do dia a dia, lavar roupa, estender roupa, lavar quintal, varrer a casa, passar um rodo, entre outras atividades, antes, quando mais jovem, ela conseguia fazer sem dificuldade nenhuma. Agora, porque tudo isso foi se repetindo, hoje qualquer atividade que envolva o mínimo de esforço já é o suficiente para alarmar uma dor e um desconforto na coluna. Isso a gente consegue aplicar para várias coisas no nosso dia a dia, desde uma dona de casa até um empresário que trabalha horas e horas sentados na mesma posição. Então esse entendimento é fundamental para que você consiga gerenciar a sua condição dolorosa. E a fisioterapia, a forma como eu abordo essas questões dolorosas, a gente consegue entender o seu contexto, manejar de uma forma eficiente, passar mais informações que façam mais sentido para você aplicando na sua realidade e usar essas atividades do dia a dia como parâmetros de evolução. Olha, o que você faz hoje que você tem dificuldade? Então vamos listar 3 atividades que você tem mais dificuldade? E através desse listamento dessas atividades, a gente consegue criar metas e objetivos a curto, médio e longo prazo, para que juntos, a gente dividindo essa responsabilidade, tanto de forma presencial no consultório, quanto de forma online, no atendimento online, no tratamento online, a gente consegue criar as atividades, entregar para você, durante esse período a gente vai fazer isso aqui. Tem que cumprir com a atividade em casa. O tratamento ele é ativo e comportamental, ou seja, se você não faz absolutamente nada de atividade específica ou gerais, a gente tem que ter um ponto de partida. Porque de uso do corpo de forma gradativa, paulatina, todo dia, evoluindo uma atividade, 2, 3, a gente consegue, em um período de até mais ou menos 6 semanas, a gente já consegue ter uma evolução muito bacana diante de limitações, dores, intensidade da dor, capacidade de realizar as atividades. Então a gente consegue, em um curto período de tempo, evoluir, ter pelo menos um norte do que fazer. E conforme você vai repetindo e muita repetição, ao longo do tempo você vai se desvencilhando da dor, te dando um norte do que você tem que fazer a curto, médio e longo prazo. Assim que funciona a fisioterapia. A fisioterapia ela é movimento, ela envolve a capacidade de se movimentar. Se você tem limitações, a gente tem que dar jeito de melhorar essas limitações ou reduzir o impacto dessas limitações diante do uso do seu corpo, tá certo? Se faz sentido para você, deixa aqui no comentário quais são as 3 atividades que hoje você faz ou não consegue fazer, que você tem muita dor e muito desconforto.